Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Ju. Quando a gente fala que mulheres estrangeiras demonstram interesse por homens brasileiros, muita gente já começa a viajar. Uns acham que é exagero, outros acham que é interesse escondido, e tem quem transforma isso em vaidade. Mas a realidade costuma ser bem mais simples e bem mais humana. A pergunta aqui não é se o homem brasileiro é melhor, não é isso. A pergunta certa é, por que para muitas mulheres de fora, o brasileiro causa impacto logo no primeiro contato? E a resposta começa em algo muito mais básico, o jeito de se comunicar. O homem brasileiro em geral fala o que pensa e não fica cheio de rodeios, não fica testando 1000 versões da mesma frase para ver qual vai desagradar menos. Ele não é grosseiro, mas também não é excessivamente filtrado. E isso, para quem vem de culturas muito rígidas socialmente, causa um choque imediato. Em muitos países, principalmente na Europa e em partes da Ásia, existe um código social muito refinado. E tudo precisa ser dito do jeito certo, na hora certa e com o tom certo. As pessoas passam muito tempo se policiando, medindo palavras, evitando qualquer desconforto. E isso cria relações educadas, mas muitas vezes frias, distantes e travadas. Quando uma mulher dessas culturas conhece um brasileiro, ela sente a diferença na hora. Porque o brasileiro ele olha no olho, puxa assunto, ri, fala besteira, elogia sem transformar tudo num protocolo. E não fica tentando parecer algo que não é. E toda essa interação gera uma sensação de naturalidade que hoje é rara. E não é que brasileiro seja sem filtro, é que o filtro dele é mais simples. Ele fala com intenção clara, se gosta ele demonstra, se não gosta ele não finge, e se tá interessado, deixa isso evidente. E isso passa a sensação de segurança, porque elimina aquele jogo confuso de sinais mistos que cansa muita gente lá fora. Outro ponto que pesa muito é o humor. O homem brasileiro costuma levar a vida com mais leveza. Ele trabalha, enfrenta problema, mas ele não transforma cada dificuldade numa crise existencial interminável. Ele faz piada, ri de si mesmo, não se leva tão a sério o tempo todo. E isso, para quem vive em sociedades extremamente tensas e pressionadas, é um alívio. Existe também uma coisa que quase ninguém fala, mas faz muita diferença. Presença emocional sem drama. O brasileiro, ele costuma ser carinhoso, mas não teatral. Ele abraça, toca, demonstra afeto e sem precisar transformar isso tudo em discurso ou poesia constante. E para muitas mulheres estrangeiras, isso é mais verdadeiro do que 1000 declarações bem escritas. E tudo isso junto cria uma impressão muito clara. O brasileiro parece mais humano, mais acessível e menos artificial. Não é magia e não é estereótipo vazio. É contraste cultural. Quando você passa anos lidando com relações excessivamente calculadas, encontrar alguém que é direto, caloroso e espontâneo chama atenção e chama rápido. E é por isso que essa percepção existe. Não porque o brasileiro seja melhor, mas porque ele ainda resiste a um excesso de policiamento social que em muitos lugares matou a naturalidade das relações. Quando mulheres estrangeiras falam sobre homens brasileiros, muita gente trata esses traços como se fosse algo folclórico, quase um charme natural. Mas não são. Eles nascem de uma realidade dura, repetitiva e pouco indulgente. O trabalho, por exemplo, não vem de vocação romântica. O Brasil é um país afundado em corrupção, com uma economia instável e um futuro pouco previsível. Aqui o esforço raramente é recompensado de forma justa, e isso obriga o brasileiro a se adaptar o tempo todo. E isso envolve mudar de plano, aprender outra função, improvisar, recomeçar, e quem não desenvolve essa capacidade simplesmente quebra. E esse contexto cria homens que não paralisam fácil. Eles podem cair, mas levantam. Podem reclamar, mas seguem. E para mulheres de fora, principalmente de países onde o sistema funciona melhor, isso transmite uma imagem muito forte de competência prática e resistência. Mas não é glamour, é sobrevivência. O brasileiro aprendeu a transformar sofrimento em piada, porque se não fizer isso, enlouquece. O humor vira um mecanismo de defesa.
Ele ri da política, do salário baixo, do transporte ruim e da própria situação. E aqui é importante dizer algo com honestidade. Esse humor também tem um lado negativo. Ele ajuda a gente a suportar uma miséria econômica e cultural que talvez não aceitássemos se fôssemos mais rígidos. Ele anestesia, ele normaliza o absurdo. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo comportamento envia um sinal muito poderoso para quem olha de fora. Para uma mulher estrangeira ver alguém enfrentando dificuldade constante, sem se vitimizar, sem se quebrar emocionalmente e sem transformar tudo em drama, soa como força de caráter. É quase como se o brasileiro dissesse sem dizer: nada disso me destrói. Mesmo quando destrói um pouco por dentro, ele não deixa isso governar quem ele é. E esse tipo de leveza diante do peso da vida é raro em culturas onde qualquer desconforto vira crise emocional, discurso interminável ou colapso identitário. E o brasileiro sofre, mas não se define pelo sofrimento, e isso chama atenção. O carinho também nasce desse contexto. Num país onde o Estado falha, as pessoas dependem mais uma das outras. Família, vizinhos, amigos e relações próximas sempre foram uma rede de apoio real. E isso molda um homem mais acostumado ao contato humano, à proximidade, ao afeto direto. E ele não aprendeu a viver isolado, aprendeu a viver junto. Por isso o brasileiro abraça, toca, demonstra interesse sem transformar isso em teoria. Ele não intelectualiza o afeto, ele pratica. E para muitas mulheres estrangeiras, isso é um choque positivo num mundo cada vez mais distante e autocentrado. E tudo isso se conecta à firmeza de caráter, que muita gente chama isso de conservadorismo. Quando tudo ao seu redor é instável, governo, economia, regras, futuro, o brasileiro aprende que se ele não tiver um eixo interno, ele se perde. Então ele se ancora em valores simples: palavra, lealdade, responsabilidade, coerência. E não por ideologia, mas por necessidade. Em muitos países desenvolvidos, onde a sobrevivência básica é menos ameaçada, cresce um modelo masculino que vive em função de aprovação social. Homens que mudam discurso para agradar, que se ofendem com facilidade, que performam sensibilidade, mas que não sustentam posição nenhuma. E isso não gera segurança, gera instabilidade. O homem brasileiro médio, mesmo cheio de defeitos, ainda resiste mais a isso. Ele pode errar, pode ser bruto às vezes, mas não costuma se dissolver para ser aceito. Ele fala o que pensa, sustenta o que diz e segue em frente. E para muitas mulheres, isso sinaliza algo fundamental: força interior. Não a força que domina, mas a que aguenta. Não a que grita, mas a que permanece. E esse conjunto, adaptação forçada pela dificuldade, humor como defesa, afeto como rede de apoio e firmeza como eixo, explica por que o homem brasileiro chama atenção fora do país. Não porque seja superior, mas porque foi moldado por um ambiente que ainda exige resistência emocional real. E é exatamente esse contraste que atrai o olhar estrangeiro. E talvez buscar um relacionamento estrangeiro pode ser uma experiência muito positiva desde que seja feita com lucidez. A principal vantagem não é status e nem fantasia, é ampliação de mundo. Você entra em contato com outra cultura, com outra forma de pensar e com outros valores. E isso por si só já te amadurece. Muitas mulheres estrangeiras valorizam coisas simples que o homem brasileiro ainda entrega com naturalidade: clareza, presença, humor e firmeza. E isso facilita conexões mais diretas, com menos joguinhos e menos ruído social. Em muitos casos, a relação começa mais honesta, porque ninguém está preso às mesmas expectativas culturais de sempre. Mas é preciso deixar algo muito claro: não existe atalho emocional. Relacionamentos internacionais não são soluções para carência e nem fuga de frustração local. Exige tempo, convivência, observação e responsabilidade. Interesse genuíno existe, mas oportunismo também.
E isso é da natureza humana. A linha que separa uma coisa da outra é simples. Quando há troca real, crescimento mútuo e interesse pela pessoa, é relação. Quando há pressa, promessa vazia e foco apenas em vantagem, é alerta. O homem brasileiro que se sai bem nesse cenário não é o que tenta agradar a qualquer custo e nem o que se vende como algo que não é. É o que mantém o mesmo eixo, que mantém clareza, respeito e verdade prática. No fim das contas, não importa o país, importa o caráter. E caráter não se adapta para impressionar, ele se mantém. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema. Se você já considerou viver ou se relacionar fora do Brasil, quais países seriam sua escolha? Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conversa aqui. E se possível, hype esse vídeo que me ajuda muito. E claro, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.